Olá, você que acompanha a gente aqui no Show Sedentarismo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o episódio número 94 e hoje nós vamos falar de um assunto bem prático, bem gostoso. Cada um de nós vai ter oportunidade aqui de falar um pouco da própria experiência, da experiência pessoal e também da experiência como profissional do movimento. Nós vamos falar aqui, o título do nosso episódio é a hierarquia de resultados. E eu vou explicar rapidamente o que é isso para isso não ficar, de uma certa forma, aberto na cabeça de ninguém. Ao longo do tempo que eu trabalho como profissional, e também até um pouquinho antes ali, eu sempre gostei de fazer exercício, sempre gostei de esporte, e eu descobri um dia que o exercício físico e o esporte me tornavam mais bonito, tornavam o meu corpo mais bonito, mais sarado e tal, e confesso que boa parte das pessoas com quem eu trabalhei até hoje, que foram meus clientes, alunos, em muito do que eu já fiz e ainda faço na área do exercício físico, tem esse como objetivo. E uma coisa que eu descobri, né, pelo estudo também, mas pela experiência, é que na hierarquia dos resultados, ou seja, naqueles resultados assim que a gente vai tendo ao longo do tempo, quando a gente se torna ativo, o resultado físico é o último que aparece. E aparece um monte de coisa legal antes. Então hoje aqui, mais do que só a hierarquia, a gente também vai estar a serviço de contar um pouquinho daqueles efeitos, daqueles benefícios, talvez, não tão óbvios do exercício físico. Tá? E é isso que a gente vai fazer hoje aqui. E eu vou passar a palavra aqui para uma das moças, aqui, eu vou passar a palavra para a Andressa, vou deixar para fazer a minha fala depois que vocês começarem. E, Andressa, conta para nós aí, como é que é isso para você? A hierarquia de resultados. Bom, todo mundo sabe que o difícil para exercício é a gente manter a disciplina, né, a continuidade. A gente vê isso principalmente para os nossos alunos, aqueles que conseguem se manter e aqueles que dão aquela fugidinha. E eu percebo, muita gente sabe, assim, talvez aqueles mais, não sei dizer evoluídos, mais vividos, mas, por exemplo, uma aluna minha que eu faço um trabalho ainda via internet, ela sente a necessidade de fazer o exercício, nunca, assim, claro, é bom que esse resultado estético aconteça, mas ela necessita fazer exercício devido à sensação de alívio de estresse que ela tem, imediatamente após a aula. Ela fala, hoje eu tô exausta, quebrada, uma dor no pescoço, aquela, assim, acabada. Mas ela sabe, ela na verdade tem uma criação alemã, ela sempre brinca que é alemã, tudo certinho, rigoroso, metódico. E ela vai e faz, mesmo estando destruída, e quando ela termina, ela fala, graças a Deus eu fiz. Se eu não tivesse marcado, eu ia com certeza ficar em casa enchendo a cara de vinho e vendo, sei lá, TV, fazendo qualquer outra coisa. E aí ela sabe que a melhor coisa que ela fez foi ter feito aquela aula. Então, ela tem a noção do resultado imediato que aquilo causa nela. E ela não coloca como prioridade o resultado estético, aquele que demora demais. Diga lá, quem é o próximo, Ivan? Legal, vamos ouvir a Kátia. Vamos ver se a Kátia conta para nós mais algumas coisas aí. Vamos lá, dona Kátia. Boa noite, bem-vinda. Boa noite. Bom, meus públicos são um pouco distintos, né? Tanto de academias, porque atualmente eu estou em 3 academias, como de turmas, né? Então, a turma de dança, elas vão realmente pela questão de aliviar o estresse, né? De sair da rotina, de esquecer os problemas, de viver o momento delas. Tem muitas mães que falam, a minha vida é mãe turista, ver lição de casa, ver se tem isso, tem aquilo, né? Conduzir a casa, né? Como mãe e como esposa, enfim. Então, elas vão para ter esse é o meu momento, é a hora que eu posso pensar em mim e me divertir, né? Tem outras que vão para aliviar o estresse, realmente, de um dia de trabalho, não por ser mãe, mas por um dia de trabalho, entre outros motivos, né? A maioria vai para aliviar o estresse e pela sociabilização, que elas acabam formando uma turminha bacana, que sai dali da academia e vão até fazer outras coisas, né? A turma do Pilates, né? Eu tenho uma turma bacana aí de Pilates também. Elas vão pela questão da profilaxia, elas vão pela questão de reabilitação, né? Nem sempre porque o médico mandou, mas muitas vezes por elas mesmas, né?
Então, eu sinto necessidade, que parece que eu estou cada vez mais encurtada, mais travada, sinto muita dor, e essa aula me dá uma sensação de relaxamento, uma melhora na postura, eu me sinto mais disposta, enfim, os relatos maiores que eu tenho são em relação à sociabilização, a alívio de estresse e a questão de alívio corporal, né? Porque as pessoas se sentem mais eretas, se sentem com menos dores, principalmente nas costas. Então, os relatos que eu tenho no meu dia a dia são mais voltados para esse lado. Golaço, vamos lá, Gui. Como é que você complementa aqui, please? Bem, eu acho que cada um deve buscar aquilo que lhe convém, que lhe é de mais interesse. Se eu quero melhorar a dor nas costas, cuidar, procurar modalidade que atenda a isso. Se eu quero aprender alguma modalidade, se inscrever nessa modalidade. Se eu quero ganhos estéticos, naquela que entregue mais ganhos estéticos. O que a gente precisa ter claro é que, acho que você vai falar disso aí na sequência, os ganhos estéticos são normalmente os últimos que chegam, não é? Antes a gente vai ter imediatamente, a gente já falou aqui em episódios passados, melhora do sono, da capacidade de concentração, a gente já vai se sentir melhor por questões hormonais, vai melhorar o apetite. Curiosamente, a gente sente desejo por comidas mais saudáveis depois da primeira prática, enfim. Agora, se você quer muito uma coisa, vá atrás dessa coisa. E escolha a modalidade que vai te entregar antes. Legal, e é bem nesse sentido, assim, porque aqui a gente falou um pouco, talvez eu ouvi vocês falando, tem uma coisa do objetivo, tem uma coisa do desejo, né? Mas eu acho que é legal trazer a conversa para aqueles resultados que às vezes a gente não está prestando atenção. E eu quero chamar aqui a discussão para o seguinte: é muito lugar comum, é muito comum acontecer das pessoas falarem para mim, eu quero então fazer exercício para ganhar um pouco de massa muscular, exercício para perder peso. Quanto tempo leva, né? E aí eu vou dar aqui vou falar um período aqui que é inclusive o período mais utilizado nos estudos científicos. De 12 a 16 semanas você já enxerga, né, praticando de 2 a 3 vezes por semana, talvez até mais, de 12 a 16 semanas, do momento que você começou até o momento que você começa realmente a ver mudanças interessantes na estética corporal. Claro que isso depende da intensidade, isso depende da frequência, quantas vezes você faz, da duração, depende da atividade, aí, mas não é bem isso que está colocado aqui. E às vezes as pessoas falam, tá, mas como é que eu vou saber que eu estou chegando lá? Né? E via de regra, é exatamente o que o Guilherme acabou de colocar, a gente diz, primeiro você vai se sentir melhor, né? E depois você vai perceber que depois que você se sentiu melhor, aí os resultados aparecem. Só que sentir-se melhor não é só algo absolutamente subjetivo, como engloba uma quantidade muito grande de coisas. Então eu queria pontuar algumas coisas interessantes aqui que eu sei que vão acontecer, né, para muitas pessoas. E vou pegar as coisas menos óbvias, né? Principalmente quando eu trabalho com indivíduos acima de 60 anos, e eles me perguntam, quando que eu vou perder um pouco de barriga? Quando que eu vou ficar com o peito um pouquinho mais estufado e tal? Porque pode acontecer com 60 anos também. Eu digo para eles o seguinte, olha, você me informa qual vai ser a primeira noite que você vai passar inteira sem levantar para fazer xixi. Principalmente se você se exercita um pouquinho depois das 2 da tarde e deita para dormir em torno de 10 horas da noite. O exercício físico diminui, inclusive tem um estudo clássico feito com 30 mil homens que já possuíam próstata dilatada, próstata aumentada, e um valor significativo, não muito grande, mas significativo, acho que em torno de 20% desses caras relataram que após um determinado período fazendo atividade controlada, aeróbia, lá, 30 minutos por dia, 3 vezes por semana, se eu não me engano, relataram que não precisavam mais levantar à noite para fazer xixi. Então, essa é uma coisa bacana. Mais 2 coisinhas rápidas aqui, né? O Guilherme falou de competências cognitivas mentais, como memória, como foco, concentração, isso é básico. E alguns desses efeitos, principalmente os efeitos para a parte cognitiva, para as funções cognitivas, podem acontecer depois da primeira sessão de exercício.
Uma outra coisa legal que eu queria colocar aqui. Você começa a ter vontade de se recompensar. A Andressa falou de uma cliente dela que toma vinho, não sei o quê. A hora que você começa a ter vontade de dizer assim, puxa, essa semana eu me dediquei e tal, eu vou me permitir comer alguma coisa mais calórica, ou eu vou me permitir ficar de pernas para o ar no fim de semana, não fazer nada, né? Eu vou me permitir tomar uma bebida alcoólica que eu gosto, que eu venho moderando. Você começa a sentir vontade de se recompensar. Só que outra coisa importante também de pontuar nessa escala de resultados, nessa hierarquia de resultados, é que essa vontade, ela não parte de um grande desejo. O craving, né, esse desejo que as pessoas às vezes têm, essa vontade incontrolável que elas têm por determinado alimento, bebida ou qualquer tipo de comportamento, ele rapidamente diminui. Então, esses são alguns efeitos que às vezes passam despercebidos. Claro que dorme melhor, o humor melhor, uma série de coisas, mas aqui eu estou tentando jogar a luz para esses efeitos do exercício físico que às vezes são invisíveis, no sentido de que não geram mudanças no corpo, na pele, mas que são significativos. E aí você tendo esses, cada vez que você reconhecer que está tendo algum desses efeitos, você está mais perto de ter um efeito estético, um efeito que vai realmente alterar a tua composição corporal, o formato do corpo e assim por diante. Andressa, que mais? Vamos te ouvir um pouco mais aí, please. Você falou desses efeitos, essas pequenas respostas que, às vezes, eu, por exemplo, não sou uma pessoa que eu reparo tanto nos acontecimentos comigo mesma. Tem gente que não percebe pequenas coisas que acontecem, essas mudanças, que não percebe isso. Às vezes vai notar só a longo prazo que teve essa... Ah, é mesmo! Lembra que era de um jeito antes e passou a ser de outro jeito depois. Por exemplo, a prática de exercício. A gente se sente cansado no começo, só que aí você começa a observar que depois você tem mais energia para executar certas coisas. Então, você gasta energia para ter energia. Então, ela te dá uma disposição diferente. E, às vezes, a pessoa está se apegando só aos detalhes maiores, né? Big picture. Não consegue identificar detalhes importantes, que, somados, fazem grande diferença. Eu acho que isso daí é bem importante. Às vezes, o médico acaba falando isso para a pessoa, como paciente, que identificou certas mudanças. Depois que você começou a prática de exercício, você melhorou isso, isso e isso. Ah, é verdade. Tem gente que não tem essa percepção. Então, talvez até o exercício melhore essa percepção, quem sabe. Colasso. Manda, Kátia, que mais? Dito esse tema, né, dessa semana, eu passei, para esta semana, eu passei conversando com algumas alunas, principalmente as que buscaram, né, a academia, a prática de exercício físico com o objetivo estético. E aí eu perguntei para elas se mudou alguma coisa no meio do caminho ou se manteve. E a maioria esmagadora disse, eu fui buscando estética e eu me surpreendi, porque eu senti outros benefícios antes da estética. Né? Então, eu achei interessante, foi o contrário, a percepção que elas tiveram. Eu me surpreendi. Né? Que muitas falam, eu achei que eu ia praticar todos os dias porque eu queria perder medida, eu queria entrar no vestido para uma festa, enfim, cada uma com a sua meta, né, específica, mas elas falaram, não, mas a surpresa eu dormi melhor, né, eu tinha mais disposição para as coisas, eu tinha mais pique para cuidar dos meus filhos, porque eu chegava exausta do trabalho, minhas filhas pequenas queriam brincar comigo e eu não tinha pique, elas percebiam, enfim, e tudo isso melhorou com a prática de exercícios físicos, né, eu fiquei até mais bem-humorada, eu me sentia mal-humorada e eu me culpava por estar mal-humorada, mas não conseguia controlar, porque o cansaço, o estresse me dominavam e eu não tinha como superar tudo isso. E com a prática de exercício, eu consegui, me surpreendi. No começo eu não entendia muito bem por que eu estava mudando, e aí eu percebi, bom, o que eu estou fazendo diferente? O exercício. Então elas acabaram associando e relataram essa surpresa para elas, né? A maioria, algumas não, lógico, sempre tem uma ou outra que não percebe, mas a maioria me relatou exatamente isso, a percepção da mudança de comportamento delas com a prática de... Golaço, golaço. E aí, Gui, que mais? Olha, eu gosto muito, não vou ficar aqui cientificando
né, trazendo dados científicos. Vou botar a luz, como você usou aí de exemplo, para algumas questões. Uma delas é que melhora a nossa capacidade de concentração. Então, para o trabalho, a gente fica mais eficiente, a gente melhora a qualidade das conversas que a gente tem no dia a dia, do relacionamento, papel de pai e filho, né? Porque você presta mais atenção nos filhos, mais atenção nos pais, quando é o caso de tê-los vivo, o pai, quem tem filho. Segundo, você dorme melhor. Terceiro, você muda um pouco a disposição para o paladar de algumas coisas. Não é tão conclusivo se é por questão psicológica ou fisiológica, embora alguns hormônios estejam diretamente relacionados. Então, naturalmente, a pessoa que faz isso vai viver melhor, ela dorme melhor, come melhor e se concentra mais no que faz, ela tem um upgrade, tem um ganho absurdo de qualidade de tudo. E uma coisa que as academias chamam pouco atenção, né, ou os profissionais de educação física também, é que, consequentemente, melhora a libido por questões hormonais. Então, o marido, ao invés de reclamar da esposa estar procurando, matricula ela na academia. E facilita, né? E a esposa, a mesma coisa. Se o marido não está procurando muito, matricula o cabra numa coisa, paga um personal, uma academia, alguma coisa, e facilita, né? Porque vai aumentar o apetite, então facilita pro cara aí. Dá um presentinho, né, Gui? Lógico. Eu Presentinho que você pensa no retorno. É tão interessante esse tipo de conversa, porque eu acredito mesmo que às vezes a gente está deixando passar. Quando eu digo deixando passar, somos nós profissionais que deveríamos aí, você me desculpe ser repetitivo nisso, mas a gente pode usar outros termos, né? Mas somos nós que devemos jogar luz nisso. Somos nós que devemos educar as pessoas para que, então, né, não é dizer assim, tem umas que não percebem. Não, peraí. É mais ou menos como dizer que tem, sei lá, um professor de português dizer que tem alunos que não sabem separar a sílaba. Não, brother, é você que tem que ensinar. Né? Não são eles que não estão percebendo. Nós vamos assumir que eles já não percebem. Nesse sentido, é muito importante que a gente consiga se desprender mesmo daquela coisa tradicional de antropometria e etc. Talvez não jogar fora, mas se desprender disso, principalmente nessa janela inicial de trabalho, até que as pessoas tenham algum resultado físico. Gosto da ideia e, assim, teria também 58 mil coisas para dizer a respeito do efeito da atividade física, do efeito de quem se percebe fisicamente ativo nas suas competências sociais e relacionais. E o Guilherme acertou em cheio. Mas para deixar a coisa bem interessante, eu gosto da ideia de que o exercício físico, a atividade física, ela é uma ferramenta, entre outras coisas, ela é uma ferramenta que aumenta a capacidade máxima de trabalho do corpo. E nesse sentido, quando você pensa em tudo que o teu corpo pode fazer, o exercício físico é como se fosse uma turbina que aumenta isso. Então, se a gente pegar só a questão do movimento, um indivíduo que no começo do trabalho consegue levantar, vamos dizer lá, 5 quilos em determinado movimento, e depois de um período pequeno de trabalho já está conseguindo levantar 7, 8, até 10, quer dizer, dobrando o peso, a gente entende isso de maneira muito clara. Agora, às vezes, a gente está um pouco míope, né, não está olhando para outras melhoras. Gosto da ideia de que meus clientes sempre relatam que, principalmente aqueles mais sedentários, com mais idade, sempre relatam que depois de um tempo trabalhando comigo, não só comigo, um tempo fazendo exercício, mas aí como sou eu o veículo do exercício físico, eles dizem que eles estão com uma disposição maior para encarar desafios. Né? E isso é um negócio interessante. Isso significa que houve um aumento de autoestima, um aumento de energia, um aumento da autoconfiança, né? Não só a autoconfiança como um componente da autoestima, como muitos estudiosos desses fenômenos colocam, mas a autoconfiança física mesmo, sabe? Aquela de dizer, tem uma escada aqui e eu vou de escada. Tem uma viagem que eu queria fazer, tem que andar muito lá pela Europa, e eu vou fazer a viagem. Tem o caminho de Santiago de Compostela e eu vou fazer um pedaço daquele caminho porque agora eu consigo fazer. São pessoas que topam aceitar mais desafios, isso dizendo só dos desafios físicos, né? Deixando de lado aqui para a gente não mergulhar muito em outras coisas. Eu gosto também de citar vou citar duas coisas aqui.
principalmente trabalhando com indivíduos de mais idade, tá? Tem um resultado que eles relatam, assim, eles falam que eles conseguem dirigir por mais tempo sem se sentir cansados. Dirigir por mais tempo sem ter que parar para esticar as pernas. Olha, parece bobagem, né? Mas isso economiza tempo da vida das pessoas. Mais uma vez, isso é um retrato de aumento. Eu lembrei de uma coisa aqui, boba, não sei, isso não tem a ver só com o resultado, mas fica uma dica aqui, até mesmo para quem está sedentário, não tem problema. Na época que estavam vacinando contra a gripe, aqui no começo do inverno, né, uns meses atrás, teve uma cliente minha que me perguntou se ela podia fazer exercício no dia que ela tomou vacina, né? E eu realmente não tinha ainda um dado certo. E eu achei um estudo muito interessante que diz o seguinte, que se no dia que você tomou vacina, 15 minutos depois da vacina, você fizer 90 minutos de atividade moderada, atividade contínua, constante e moderada, caminhar, correr, pedalar, nadar, uma atividade que você possa se manter fazendo numa determinada intensidade que não é alta por 90 minutos, você mais que dobra o efeito imunológico da vacina. E aí o estudo dizia que isso é porque no momento que você toma a vacina, muito da vacina fica concentrada no local da injeção. E ao ativar 15 minutos depois toda a circulação, principalmente do ponto de vista cardiocirculatório, né? Se ativar a circulação faz com que aquele efeito seja melhor distribuído pelo corpo numa janela crítica de tempo, que é a janela ali nas primeiras horas que você tomou a vacina. E aí, depois de um tempo, é constatado que as pessoas que fazem exercício logo depois da vacina, elas têm um boost, elas têm um aumento de anticorpos que aquela vacina estaria provocando. É o momento das considerações finais, já acho, é isso? Então, acho que vamos passar para a Andressa para ela fazer as dela e seguiremos em frente aqui para nos despedirmos já já. Você falou sobre os detalhes, né, que as pessoas conseguem para melhoria física, por exemplo, fazer o caminho de Santiago, mas isso não é só físico. Imagina o benefício mental, né, da pessoa poder viajar e aproveitar melhor uma viagem. Ter a energia para poder, energia e disposição, na verdade, para poder realizar, de repente é um sonho. Minha mãe queria ir para Machu Picchu, agora ela anda de bengala, não sei se ela conseguiria mais, entendeu? Assim, doença degenerativa, tem o Parkinson. Então, assim, o exercício com certeza teria melhorado a resposta do corpo dela perante essas doenças. E isso é um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que é a minha mãe. O benefício é emocional, psicológico, energético, mental, tem uma série de coisas aí. E aí, acho que aqui para deixar ainda mais interessante, a gente poderia todos aqui fazer mais 10 rodadas e amanhã a gente descobrir mais um monte de coisa cada um que não tem nada a ver com a estética. Golaço, golaço. Verdade. Diga lá, Kátia. Eu estava aqui ouvindo vocês falarem, eu me lembrei de uma aluna de 2006, 2007, mais ou menos, que chegou no meu estúdio de Pilates, falando que queria fazer o Pilates para ajudá-la na recuperação de um acidente que ela sofreu de carro e ficou mais de 6 meses de cama, estava fazendo fisioterapia, mas só com a fisioterapia ela estava sentindo muitas dores, porque a fisioterapia tratava só do local, né, que era o quadril. E aí, com esse problema que ela teve no quadril, ela não conseguia subir escada de frente, ela subia de ladinho, ela tinha limitação, né, de mobilidade articular do quadril. Ela fez comigo, ela se matriculou, fazia 2 vezes por semana, aula de Pilates em estúdio, com os aparelhos. Fez uma semana, fez 2. No início da 3ª semana, antes dela vir para a 5ª aula dela, ela me ligou chorando. E eu fiquei desesperada. Eu falei, Rê, o que aconteceu? Por que você está chorando? Ela, tô chorando de emoção, Pro. Mas o que aconteceu? Fala. Ela, peraí. Aí ela se recompôs. Ela foi levar os filhos para a escola, né? Os filhos estavam atrasados, porque ela se atrasou naquele dia. E aí ela falou, vai indo, que eu vou levar a mala de vocês. E na hora que ela foi, ela tinha que subir uma escada. E ela sempre subia a escada de ladinho. Ela subiu a escada de frente, correndo com 2 mochilas, uma de cada lado. E ela, no meio da subida da escada, se deu conta da situação, largou as malas e me ligou chorando, emocionada,
porque ela sentiu, ela falou, Kátia, não que a fisioterapia não seja boa, é fundamental, mas a prática do Pilates em 15 dias me trouxe essa alegria, que para muitos pode não ser nada, mas subir a escada de frente, ainda correndo, para mim, nossa, não tem preço. Então, muito obrigada. Aí eu comecei a chorar do outro lado também, né? Mas eu me lembrei, falando disso tudo aqui, da satisfação e da alegria da que a nossa profissão pode nos proporcionar. Isso não tem preço, né? Não. Não tem a carreira de um profissional como a gente, né? E todas as pessoas que trabalham diretamente com gente, a carreira de um profissional como cada um de nós, ela é marcada por essas delícias, essas emoções, né? É uma delícia mesmo. E aí, Gui, você, com suas considerações finais aqui, antes que a gente possa fazer aquele fechamentozinho básico. Podemos para o final já, acho que a gente já falou tudo. No caso que a Kátia citou aí, vale ressalvar que a gente de maneira nenhuma está diminuindo a fisioterapia, né? Foi só uma questão de que provavelmente a pessoa fez um trabalho longo e a Kátia pode ter tido a felicidade de ter trabalhado mais a autoestima da pessoa. E no final ali, a fisioterapia é extremamente importante em casos desses, muito mais do que a gente até. Mas como complemento pode ter sido sim um fator motivador ou ter disparado ali algum gatilho. Sim. Então, a gente precisa sempre olhar para quais são os ganhos que as pessoas vão ter e raramente a gente vai ver alguma perda com a prática da atividade física. Raramente. Resumindo tudo aqui, quando a gente está mais ativo, meia hora por dia, essa conta eu fiquei devendo de fazer. Meia hora por dia é igual a 1,5% das horas que a gente tem pela semana. Então, a gente tem 168 horas na semana e quando você praticar meia hora todos os dias, vai ser 1,5% do tempo que a gente tem disponível por semana. Nada é mais democrático do que o tempo para a pessoa mais pobre ou mais rica, mais alta ou mais baixa. Então, vale a gente testar por um tempo. Ser teimoso e fazer como o Buda, né, preconizava, não acredite em nada do que a gente está dizendo. Testem por si próprios, para ver que dá resultado, que é legal e que você vai ter uma vida mais cheia de vida. E aí tá filosofando demais já, bora aí para andar. Eu gosto muito de ir para o caminho da filosofia, não vejo problema nenhum. Penso aqui que uma das mensagens nossas aqui, que eu acho que fecha o nosso papo resultado físico acontece? Claro que acontece, né? Tem vários fatores aí que a gente nem discorreu hoje aqui, nem passeou hoje por eles aqui, queima de caloria, aumento da massa muscular, aumento da densidade óssea e tal, e todos esses são muito válidos também. Mas eu acho que o interessante aqui é a gente pensar que numa escala de tempo, esses geralmente são aqueles que acontecem no final, eles são os últimos a aparecer. Primeiro a gente dorme melhor, primeiro a gente aceita mais desafio, primeiro a gente faz menos xixi à noite, primeiro a gente conversa melhor com as pessoas, né? E gozado que essas coisas todas, elas são traços humanos básicos, e talvez até por isso muitas pessoas têm esses benefícios, assim, às vezes de maneira contrastante com uma situação anterior, mas não conseguem vê-los de maneira tão tangível, né? E mais uma vez um apelo aí ao profissional, aquele que está ali olhando. Esses dias eu tive a oportunidade de falar para um casal que eu atendo, né? Enquanto a gente estava ali no meio da sessão, a gente trabalha no prédio deles e tal, e num determinado momento o senhor quis me contar uma coisa, o marido quis me contar uma coisa, ele começou a falar e eu percebi que a esposa estava ficando assim um pouco incomodada dele estar ocupando um tempo do trabalho contando uma coisa que ele queria contar, falando sobre um livro que ele leu, sobre uma palestra que ele assistiu e tal. E aí eu fiz questão de deixá-los muito tranquilos. Eu falei, o exercício é um subtexto. O nosso trabalho é esse encontro. Claro que a gente vem aqui para ficar um pouquinho cansado, mas isso é um subtexto, aqui é um subproduto, é uma engasgada nossa aqui, né? O objetivo fundamental é a gente ter esse encontro.
E todas as vezes a gente pode sim parar para falar, para fazer, porque isso aqui também, a gente também está, de alguma forma, se mexendo. Eu acho que é aquele momento super constrangedor para mim, super feliz para vocês, é que a gente conta o que a gente fez na última semana, no fim de semana de exercício. Para mim é sempre muito constrangedor dizer que eu não fiz nada esse final de semana. Esse final de semana eu passei o sábado inteiro de novo com meu sobrinho. Meu irmão deixou o sobrinho aqui de manhã cedaço no sábado. E aí, domingo, acabei indo almoçar na casa dos meus pais. Então, assim, é um momento constrangedor para mim. Eu não fiz nada esse fim de semana. Eu já falei, eu não deveria ser do show sedentarismo, eu deveria ser do show sedentarismo. Fala aí, Andressa, pela ordem aí, depois aqui. É a Kátia que vai anunciar qual é o próximo ali. Então, eu já estou aqui dando meu depoimento constrangedor. Bom, fim de semana eu acabei também não fazendo muitas coisas, arrumando bagunças de viagem, enfim. E hoje eu fiz, sim, consegui fazer uma sequência de exercícios, incluindo aeróbicos e pesos, não tão, assim, dos que eu gosto, mas pensando mais na parte de fisioterapia mesmo, a necessidade. Mas voltando, a meta é fazer todos os dias sem falta. Que eu também estava no quase show sedentarismo. É importante lembrar que todo mundo tem fase e que nem sempre vai dar para treinar. Se a gente acumular movimento no dia a dia, não precisa treinar. Essa é a defesa. Se você acumular 50 mil passos por semana ou mais, você já não está sedentário. Se você namorar, se você fizer vucu-vucu, tudo bem que são... Mas peraí, tem um número que a OMS recomenda para não precisar fazer nada de atividade física, são 17 vezes na semana. Então tem que estar com um nível aí meio estilo coelho. Deixa eu pegar um calendário aqui que eu... A conta é o seguinte, 2 vezes de segunda a sexta e 3 vezes no sábado, 3 no domingo, para dar tempo. Já fez a distribuição, você viu? Tá no schedule dele. Brother, eu vou abrir o Tinder aqui agora. Mas eu queria fazer uma colocação muito rápida aqui. Se o maior problema da tua vida, meu rei, minha rainha, meu amigo, você que ouve a gente, assiste a gente aqui, se o maior problema da tua vida é que você tá 6, 8, 10, 12 quilos acima do teu peso, eu queria te dizer que você não tem problema nenhum na vida. Eu concordo plenamente. Então vamos lá. Ontem eu não treinei, foi um dia de final de semana, festinhas, nada, mas eu vinha desde quinta-feira até sábado todos os dias. Hoje eu já treinei, fiz treininho de musculação, mas teve uma semana aí para trás que eu treinei 2 dias e foi só o movimento do dia a dia. Treino porque eu gosto, mas não precisa para ser ativo. Manda lá, Kátia, já finaliza aí e diz o que a gente vai viver no próximo episódio. Esse final de semana eu caminhei, fiz um treinamento funcional, adaptado por conta do joelho, mas já consegui evoluir em relação às outras semanas. Então foi bacana, eu gostei porque eu consegui produzir um pouquinho mais em relação ao que eu estava conseguindo, né? Bem limitada, mas consegui. E para a próxima semana o tema será procrastinação. Vamos falar sobre procrastinação, ok? Muito bem, então, em nome do grupo aqui do Show Sedentarismo, eu encerro o nosso bate-papo de hoje agradecendo todo mundo, você, meu rei, minha rainha, você que acompanhou a gente aqui, que ouviu até aqui. Um beijo grande, um abraço forte, Show Sedentarismo para todos nós, até a próxima. Tá.